Eu não sei se vocês lembram, no culto passado, eu terminei falando de Hebreus, de nós incentivarmos uns aos outros. E essa palavra continua viva, amém? Temos que incentivar uns aos outros, a permanecer firme nas boas obras, a permanecer firme na presença de Deus, a querer realmente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade ao nosso tema, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, nós vamos falar que Jesus é aquele que abre os nossos olhos. Jesus é aquele que abre os nossos olhos. E nós vamos usar a história, uma história muito famosa, de um cara que nasceu cego. Imagina, você nascer cego. Hoje em dia nós temos aí, né, a leitura em braille, nós temos pessoas que conseguem se superar, conseguem achar até alguma atividade para trabalhar, mesmo sendo cegos. Eu não sei se pode falar mais deficiente visual, mas existem os termos aí, né? Enfim, só que naquela época de Jesus, um cara que nascesse cego, ele ia viver a vida mendigando. Ele ia viver se arrastando por todos os lugares, porque ele não tinha condição de achar um emprego. Ele não tinha condição de ser aceito na sinagoga, porque ele era cego. Ele não poderia entrar no templo, na presença de Deus, porque ele tinha esse defeito, ele era cego. E nós vemos que nascer cego era algo, pensa assim, se é algo ruim, naquele tempo era algo muito pior. E nós vamos ler o primeiro trecho, João 9, de 1 a 12, e vamos ver o que o texto bíblico nos fala. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significava enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? E ele disse: Não sei. Primeira coisa desse texto bíblico, não sei se você prestou atenção, é uma premissa muito importante, que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida cristã. Os discípulos andando com Jesus, andaram até um ponto em que encontraram um cego de nascença, e a primeira coisa que veio na mente deles foi algo que eles aprenderam errado na religião. Senhor, se ele está em sofrimento, Senhor, se ele está passando por essa doença ou por essa necessidade, quem pecou para que ele estivesse nesse estado? Quem será que cometeu um pecado para que ele estivesse cego? Veja, é um pré-julgamento, é um ensino errado. Os amigos de Jó fizeram isso. Jó, no maior angústia da sua vida, tendo sido afligido por perder a sua família, por a sua esposa ter o abandonado de uma certa forma, por ele ter perdido todos os bens, a reputação, a honra, a saúde, os amigos viram e começam a dar várias lições de moral nele e falam assim: Jó, você está em pecado. Se você confessar esse pecado, você vai ser liberto. E Jó falava: eu não tenho pecado. Aí você fala: deixa de ser teimoso, você tem pecado, senão você não estaria assim. Jó, alguma coisa você fez para Deus ter permitido isso na sua vida. Olha como é a mente do ser humano. Então a gente já começa com um tema bem pesado. Na vida cristã, a gente olha muitas vezes a situação do irmão e julga. A gente não fala, pelo menos os discípulos foram para a pessoa certa, foram para Jesus. Pior se eles tivessem ido para os fariseus, né, os discípulos, e falaram: Ei, fariseu, por que o cara nasceu cego? Os caras iam dar todas as explicações que eles já conheciam, e eles iam ficar aliviados, porque ele fala: porque ele pecou, ou então os pais dele pecaram, então ele nasceu assim, é castigo de Deus. Mas os discípulos viraram para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É a teologia dos amigos de Jó. Então a primeira coisa que eu quero incentivar, irmãos, na igreja, se nós queremos conhecer de fato Jesus, tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece na nossa vida, na vida da nossa família,
nós temos que chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que nós devemos fazer? Senhor, por que isso está acontecendo dessa forma? Buscar em Cristo. Não nos nossos conceitos, porque a gente está aprendendo muita coisa. A gente caminha e aprende. É um processo. E a resposta que Jesus dá mostra que eles estavam totalmente errados a respeito daquele cego. Jesus fala o seguinte: isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí eu fico vendo, na fraqueza, na derrota, na exclusão, Jesus fala, ele está assim porque é para manifestar a obra de Deus na vida dele. É para que se manifeste a glória de Deus sobre essa vida. Então nós não devemos ficar abalados quando nós estamos passando por um tempo que a gente não enxerga além daquilo. Porque isso está acontecendo para que a obra de Deus se manifeste. Para que a glória de Deus resplandeça sobre nós. Não sei como isso entrou na igreja, irmãos, mas a gente associa o sofrimento realmente a um pecado. A gente associa o passar dificuldades como se Deus não estivesse presente. E eu quero lembrar os irmãos que quando Israel estava prosperando, foi a pior fase deles. Prosperando, eles abandonaram o Senhor. Enquanto eles estavam ali, em dificuldade, com os povos cercando eles, querendo invadir a terra de Israel, eles clamavam ao Senhor, eles tinham intimidade com Deus, eles esperavam no Senhor. Aquilo lá era uma fé ativa. E de repente eles se viram em meio às dificuldades, mas eles continuavam clamando ao Senhor. E quando passou esse tempo, eles começaram a prosperar, começaram a virar uma nação forte, e simplesmente aos poucos foram esquecendo de Deus. E foram levados para o cativeiro várias vezes. Como se fosse uma lembrança, ó, vocês já estiveram no Egito. E mesmo no Egito eu estava com vocês. E vocês estão indo para o cativeiro para vocês serem disciplinados. Ali vocês vão me conhecer mais. Então, irmãos, na nossa fase, alguma fase da nossa vida, provavelmente nós vamos nos encontrar em momentos de fraqueza. Em momentos que as pessoas vão olhar e falar, não é possível, isso aí é só por conta do pecado. Você tem pecado, você já confessou? Se você confessar, a luz de Cristo vai brilhar sobre você. Pode ser que sim, porque o pecado ele traz consequências graves para a nossa vida. Pensa numa pessoa que não tem um controle sobre a sua vida sexual, por exemplo. Ele vai saindo por aí por qualquer parceiro e tal, de repente ele pega uma doença. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Fruto do pecado, sim. Fruto da obstinação. Mas Deus ainda está com essa pessoa, ela pode se arrepender. E isso eu estou dando um exemplo, existem várias questões. Você pode aplicar na sua vida onde tem uma área em que eu vejo que, de repente, por conta do meu pecado, eu estou sendo levado ao sofrimento. Mas essa história aqui, voltando para o cego, não era o caso dele ter pecado ou de alguém ter pecado para que ele nascesse daquele jeito. Ele nasceu cego e Cristo queria manifestar o poder dele através daquela cegueira. Isso é obra de Deus. E aí, o que eu compartilhei no começo do culto é exatamente isso que eu estava falando com a minha mãe. Eu falei, Cristo, ele vai por caminhos, ele nos conduz por caminhos que a gente não entende. Mas ele está conosco e ele quer manifestar o poder dele na nossa vida. A mulher samaritana estava excluída. E Jesus alcançou aquela mulher. E ela não tinha mais vergonha de falar que ela era adúltera. Ela saiu pregando. Aquele homem me conhece. Ele tocou fundo no meu coração. Ele me transformou. E ela teve uma ação de transformação. Ali foi manifestado o poder de Deus, a obra de Deus. E assim, Jesus falou que ia acontecer com esse cego. E eu vejo que esse cego, esse homem que nasceu cego, representa cada um de nós. Porque aqui é uma cegueira física, mas nós vamos tratar de uma cegueira espiritual. E a cegueira espiritual é exatamente uma das coisas que nos atrapalha conhecer mais a Cristo. Seguido a isso, Jesus vai falar uma frase que parece que está solta no meio do contexto. Ele fala assim, que é necessário, enquanto é dia, realizar a obra daquele que enviou. Fazendo a obra de Cristo, fazer a obra na luz. Aqui Jesus mostra para os discípulos, fala assim, para um pouco de ter essa atitude. Enquanto é dia, nós precisamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vocês foram chamados para agir de acordo com o que Deus quer, com a vontade de Deus. Não para ficar julgando como os fariseus. Não para ser religioso e simplesmente apontar e resolver qual é o problema daquela pessoa. E aí ele fala, é como se ele estivesse enfatizando que o dia de fazer a obra de Deus é hoje. É como se ele jogasse para os discípulos uma incumbência, falasse assim, vocês foram chamados para fazer a obra de Deus. E isso é uma aplicação para a nossa vida. Agora é o momento de servir ao Senhor. Na fraqueza, na doença, na alegria, na abundância, hoje é o tempo de servir a Deus.
É o tempo de nós olharmos e falar, Senhor, nós queremos brilhar para Ti, Jesus. Esse é o nosso momento. Uma das coisas que eu tenho feito na igreja, eu tenho olhado para os mais novos, os bem mais novos, os que nem estão aqui. Porque alguns acham que eles, de repente, não têm condição de assistir o culto. Mas eles são a próxima geração. E parece que não, mas eles observam cada um de nós. Eles observam o nosso comportamento. Eles observam como nós louvamos e adoramos a Deus. Eles observam a nossa prática, se a gente é fiel ou não nas coisas sagradas. Vir no culto, ofertar, assistir um irmão na sua dificuldade. Eles estão atentos. E eu tenho orado por essa geração. Eu falei, Senhor, nós podemos influenciar positivamente esses jovens. Nós podemos, de alguma forma, deixar um legado. Nós podemos ser luz na vida deles. E eles talvez sejam muito maior do que nós fomos, ou do que nós conseguimos ser enquanto estávamos no nosso auge, vamos dizer assim, da vida espiritual. Então não perca isso de vista, irmãos. O tempo de fazer a obra de Deus é agora. E por que é agora? Porque ele fala, vai chegar uma hora, a noite está se aproximando. E quando a noite chegar, ninguém pode trabalhar. E ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Um dia vai chegar o tempo, quando Cristo voltar, que não vai ser mais o momento de fazer algo para Deus. Não vai ser mais o momento de você se lançar e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai ser o momento de prestar contas. Nós vamos chegar, Senhor, aquele denário que o Senhor me deu, está aqui, ó, frutificou. Senhor, aquela ovelhinha que o Senhor colocou do meu lado, ela está saudável. O Senhor me capacitou e, ó, ela está aqui e trouxe mais tantas. Sabe, é um momento em trabalhar na luz, para que enquanto as trevas não estão no mundo, que vai vir o dia do julgamento, nós estamos ativos na obra de Deus. E para fazer isso, o que Jesus queria mostrar para os discípulos? Por que Jesus soltou essa frase no meio dessa história? Porque eles estavam cegos. Porque fala que logo depois que Jesus deu essa resposta, ele cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então eles estão falando assim, ó, discípulos, presta atenção. A hora de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus é agora. Vivam conforme o chamado de vocês. Se lancem na obra de Deus. Não fiquem perdendo tempo com essas coisas. E eu vou mostrar para vocês que vocês estão cegos. É uma mensagem tão simples aqui, uma história tão simples, mas que está sendo tão profunda. Nós estamos cegos, muitas vezes, espiritualmente. Nós não enxergamos o que Deus está fazendo. Deus, qual é a sua obra? A obra de Deus está sendo feita, porque ainda é luz. Cristo está entre nós. O Espírito Santo foi dado para a igreja. Então a obra de Deus está sendo feita. A luz está aqui. Porém vai chegar o momento de trevas. E aí é o momento em que nós estaremos com Cristo. Mas enquanto não chega esse tempo, nós precisamos permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós. Então nós falamos aí de abrir a visão espiritual. Abrir a visão espiritual não é que você vai ver anjo, demônio, essas coisas, e falar, agora eu tenho uma visão espiritual. Mas é nós entendermos, enxergarmos pela fé o que Deus está fazendo enquanto ainda é dia. Enxergarmos que nós temos uma missão e nós queremos abraçar essa missão por amor a Cristo. E Ele nos impulsiona para fazer essa missão. Então nós precisamos, nessa visão espiritual, entender como Deus vê as coisas. Como Deus vê os seus relacionamentos. Como Deus vê os compromissos que você assume, as situações que você tem vivido. Eu faço essa pergunta para mim. Senhor, será que eu estou enxergando como o Senhor enxerga? Quando eu olho uma pessoa, talvez eu julgue falando, essa pessoa está assim por tal motivo, como eles fizeram com o cego. Será que eu estou de acordo com Deus? Ou será que eu estou julgando conforme a minha concepção? Então eu posso olhar para aquela pessoa e falar, Senhor, me mostra como o Senhor está vendo aquela pessoa. E de repente eu posso ter misericórdia daquela pessoa. De repente eu posso enxergar que ela não enxerga que ela está agindo daquela forma. Então vê que aqui nós estamos falando de abrir a visão espiritual. Tem um momento em que os discípulos saíram pregando em Atos. Em Atos acontecem muitas maravilhas, né? E em certo momento tinha uma mulher lá que ficava falando umas coisas e perseguindo os discípulos. Teve uma hora que o Paulo se encheu e repreendeu aquele espírito adivinhador. Isso gerou um maior problema. Mas o fato é que as pessoas não sabiam que aquilo lá era um espírito. Achou que uma mulher que está seguindo e ela estava proclamando que eles vieram proclamar a palavra de Deus. Então as pessoas viam e falavam, aí ela está divulgando, né? Ela está fazendo um barulho para chamar para o culto e tal.
Mas, na verdade, Paulo tinha uma visão. Ele estava entendendo que aquilo lá, na verdade, não vinha de Deus. E repreendeu. Então, essa visão espiritual, irmãos, nós precisamos para poder seguir uma vida cristã saudável. Porque nós estamos olhando, Deus, o Senhor quer isso. Senhor, é para cá que eu tenho que ir. É o Senhor que está me direcionando nesse caminho. E aí a gente vai viver em paz. A gente vai continuar caminhando segundo aquilo que o Senhor está nos mostrando. Então, essa visão espiritual, a gente precisa ter os olhos abertos. E quem vai fazer isso é Cristo. Ele cuspiu, fez o lodo, botou no olho do cego e falou para ele se lavar. Ponto. Acabou a história, eles foram seguir o rumo deles, os discípulos. Mas aquele cego, ele foi obediente. Ele foi até aquele tanque. E o tanque se chamava enviado. Ele realmente obedeceu essa palavra. Ele falou, eu estou indo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, é dia, é luz, a luz está aqui, eu quero fazer essa vontade. Porque essa é a vontade do Senhor. E ele foi. E de repente ele foi curado. Só que a cura física é apenas um primeiro passo. Né? Ele foi até Jesus, obedeceu Jesus, os olhos foram abertos, mas a cura física era um primeiro passo. Agora nós vamos falar de um segundo ponto. Na verdade, irmãos, esse segundo ponto, eles têm um discurso muito extenso. De novo, mais uma vez, os fariseus se incomodaram com Jesus. E eles foram questionar Jesus por que Jesus estava curando no sábado. Na verdade, eles foram chamar o próprio cego, né? E aí tem todo um discurso entre eles. Na verdade, acho que tem uns 2 ou 3 momentos no meio desse discurso todo, mas eu selecionei uma parte, você pode ler depois no João 9. E essa parte vai falar o seguinte. Versículo 16 a 22. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu, ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Jesus curou no sábado, mais uma vez. Fala, por que Jesus gostava de curar no sábado? Por que Jesus não aprendia? Por que não podia ser na segunda, na terça, na quarta? Por que ele curava no sábado? Simples. Os judeus iam para o templo para guardar o sábado. E no sábado ele viu um monte de mendigo, um monte de cego, um monte de pessoas de muleta e tudo mais. E ele ia ficar quieto? Fala, não, estamos no dia. É necessário fazer a obra de Deus. E no meio do templo ele curava as pessoas. Perto das sinagogas, ele curava enquanto ensinava. Expulsava os demônios. E os fariseus ficavam incomodados. E os fariseus, eles se apoiavam em interpretações que eles faziam da lei. A lei é boa. A palavra vai falar isso, a lei é boa. A lei tem um propósito de mostrar que nós somos pecadores. Mas nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Por causa de Cristo. E Jesus estava ali ensinando isso. E eles não entendiam que a lei era boa, porque eles transformavam a lei em legalismo. E o legalismo é algo, assim, fatal para a igreja. Nós estamos combatendo, sempre que nós falamos em conhecer a Cristo, nós temos que abrir mão de uma religiosidade que realmente nos prende, que realmente põe um peso, uma carga sobre nós e sobre os outros. É o legalismo. Mas nós temos que ter essa visão aberta para enxergar de fato o que é legalismo. Porque nós também temos movimentos que abriram tudo, né? Eu não preciso estar em comunhão com os irmãos, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso falar de Jesus, porque está tudo feito. E o cara vive a vida normal. Qual a diferença desse cara num cara que não tem a Cristo? Não tem diferença. Por quê? Porque ele foi sendo levado por essa ideia. Tudo é legalismo. Não, está errado. A palavra de Deus vai nos nortear. É ela que nos mostra qual é a vontade de Deus. Então repousa na palavra de Deus. Então o legalismo, irmãos, ele é mortal. E você vê que até os pais ficaram com medo. Imagina, você acabou de ser curado por Jesus, Jesus tocou uma área deficiente da sua vida, você foi curado, você chega, pai, eu fui curado daquela doença desde que eu nasci, lembra? Eu nasci com isso, mas o Senhor me curou. E de repente eles levam você para os religiosos, e eles falam assim,
esse é seu filho mesmo? É claro que é. Ele nasceu com essa doença? Nasceu. Explica isso. Não, pergunta para ele tem idade, ele vai poder falar por ele mesmo. Meus pais se ausentaram de defender o próprio filho. Vê como o legalismo, essa religiosidade, ela mata. Porque os pais deveriam estar... imagina, se fosse meu filho, eu falo, meu Deus, eu não quero saber de vocês, seus religiosos, eu quero louvar o Senhor, porque Ele fez uma obra maravilhosa, mesmo sendo sábado. Ele curou meu filho nasceu cego. Você quer me expulsar da sinagoga? Me expulsa agora, porque eu vou andar atrás de Cristo. Mas não, os pais se omitiram na religiosidade. Foge da religiosidade. Nós precisamos fugir da religiosidade. Precisamos buscar ter essa vida com Cristo. E aí os pais ficaram com medo, foram arguidos pelos fariseus, e aí depois o conflito vai avançando, né? E você vê claramente que aquele cego enxerga a realidade de uma forma que os fariseus não conseguem enxergar. Naquele momento, o próprio cego, ele responde coisas que confrontam o coração dos religiosos. Por isso que é importante nós enxergarmos. Aqueles religiosos estavam cegos, eles não enxergavam a verdade. Se nós temos religiosidade no nosso coração, nós temos que tomar cuidado. Senhor, eu não quero ser cego, ou melhor, eu não quero ficar cego por conta da minha religião. Mas eu quero ter uma vida de liberdade com o Senhor, para que o Senhor me mostre aquilo que é a verdade ou não. E aí chega um momento que o conflito vai avançando, e ele responde, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Cara, isso aqui é um testemunho de encontro com Cristo. Qual tem sido o seu testemunho de encontro com Jesus? O que Jesus tem feito na sua vida que você pode chegar e realmente, diante de uma plateia, diante de uma multidão, você não se importa com aquela multidão e fala, o Senhor fez isso na minha vida. O cego foi levado, imagina, você está sendo levado, uma vez o Sandrão recebeu uma carta, né, Sandra? Para ir depor lá não sei se era delegacia ou fórum, no fórum. Você chega em casa, tudo super tranquilo, tal, quer tomar um banho, comer alguma coisa, e você recebe uma intimação, venha para o fórum criminal. Você fala, meu Deus. Eu paguei todas as minhas. Você está devendo alguma coisa? Mas não era isso que eles tinham para o Sandrão, eles queriam realmente fazer algumas perguntas. Só que ele já foi lá, né, já foi, botou o joelho em oração, falou, Senhor, ou melhor, dobrou os joelhos para orar, né? O joelho não ora. E aí ele foi e se apresentou diante do fórum criminal. O cego foi tirado da sua liberdade, ele estava enxergando o mundo pela primeira vez. A gente não para pensar, ele era cego de nascença, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem eram os fariseus, talvez assim de vista, né? De repente viram os caras tudo pomposos. Ele não sabia o que era o que lá, porque ele não tinha a visão antes. Mas nesse momento, diante dos fariseus, diante dos religiosos, a visão dele estava muito mais aberta do que a dos próprios religiosos. Ele tinha um discernimento. Ele fala, eu não sei se ele é pecador ou não, mas ele me curou. E ele testemunhou isso diante dos judeus. E os judeus começaram a ficar bravos e falaram assim, você é discípulo desse cara, nós somos discípulos de Moisés e tal, a gente nem sabe de onde ele veio. E aí ele solta uma assim, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. E sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. E aí ele fala, ninguém jamais ouviu uma história dessa de que alguém curou um cego de nascença. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E aí eles responderam para ele, você nasceu cheio de pecado, e como tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram ele da sinagoga. Sabe o que aconteceu aqui? Os fariseus simplesmente carimbaram aquela premissa dos discípulos. Ele nasceu cego porque ele pecou. Porque a resposta deles foi exatamente essa, você nasceu cheio de pecado. Sai daqui, você não vai ensinar a gente. A vida do religioso, ela expulsa as pessoas da presença de Deus. Uma vida em Cristo aproxima as pessoas, porque você enxerga a necessidade. Você se identifica com a dor e com o sofrimento. Você não quer simplesmente botar uma placa, esse aqui é alcoólatra, aquela lá é uma prostituta, esse aqui é um ladrão, e assim vai. Você fala, por que você está nessa vida? Em que momento você perdeu o vislumbre da vida para cair nisso? E o Senhor abre os olhos. Irmãos, é algo muito precioso que nós temos como igreja. Nós temos esse poder de levar essa luz que abre o entendimento, que dá o discernimento, que traz a libertação.
Assim, eu não consigo expressar com as minhas palavras, mas ele era cego desde que ele nasceu. Jesus fez um bolinho de lama, aplicou nos olhos dele e só falou, vai lá e se lava. Deixa eu perguntar, o tanque estava do lado deles? Depois você dá uma pesquisada para ver a distância que ele percorreu. Ele andou até o tanque. Por um trajeto ele ainda estava cego. Mas quando ele chegou nesse lugar e se lavou, ele obedeceu a palavra de Deus, ele foi curado. Mas imagina se no meio do caminho ele vai batendo em tudo, né? Não sei nem se tinha ainda aquelas... Se tinha... Não sei o nome disso, desculpa. A varetinha, a bengala, pode ser. Eu não sei como ele se locomovia. Mas ele já pensou assim, no meio do caminho, ele fala assim, isso é besteira. Eu nem sei quem é esse homem que veio me tocar e que fez, sei lá, que ele pôs no meu olho, eu senti que estava meio molhado, assim, porque ele não sabia o que Jesus estava fazendo. Né? O cara, quando Jesus fez a laminha lá, ele estava mostrando para os discípulos. Jesus criou o homem a partir do pó da terra. Ele soprou o fôlego de vida. Eu não sei se isso tem algum simbolismo para mostrar isso para os discípulos. Mas ele falou, eu posso fazer tudo a partir do nada. Eu posso criar como eu criei no início. E assim vai. Ele estava mostrando o poder que ele tem para trazer a vista de volta para aquele cego. Então ele não desistiu no caminho. E depois ele pôde testemunhar, eu era cego e hoje vejo. Sabe o que isso aqui mostra? Ousadia, irmãos. Ousadia em proclamar aquilo que Cristo fez na nossa vida. A gente não se acovarda. Atos dos Apóstolos é isso. Coragem e ousadia. Uma vez eu falei, dos irmãos que estão recebendo aí um avivamento de uma igreja, na ISP. E é impressionante, você conversa um pouquinho com essas pessoas e eles querem que você tenha o mesmo sentimento que eles têm. Eles querem orar por você para que você esteja sentindo aqueles que eles estão sentindo. Por quê? Eles não têm vergonha de falar, não, você é pastor da Igreja Pão da Vida, você é ministro, você é do louvor, você é isso, você é aquilo. Não, ele pergunta, você tem o Espírito Santo? Porque se você fala, não, então recebe logo. Ousadia. Isso está nas nossas mãos, irmãos. E a gente perdeu isso, a gente se acovardou. A gente continua cego. Cego nos pecados, cego na religiosidade, cego na obra de Deus. Mas ainda é dia, irmãos. E nós podemos se lançar com essa ousadia. Sabe, essa mensagem tem que trazer isso para o nosso coração. E a perseguição vai vir sim. Não vamos mentir, a perseguição vem. Se não vem fisicamente, vem na área espiritual. Vem, talvez, na saúde. Nós podemos, de repente, se deparar com alguma, sei lá, você fica meio de cama. Você foi visitar um irmão lá, pregou, ficou super feliz, chegou em casa, se sentiu meio mal e foi deitar, ficou mal. De repente vem, você fala, não, é perseguição dos infernos? Não sei, vai orar. Mas pode vir. Isso pode te afastar do propósito de Deus. Mas tudo é para que a gente se lance nesse testemunho do que Jesus fez na nossa vida. Se você não sabe o que orar para Deus, que você ore assim, Senhor, toca no meu coração mais uma vez, para que eu não tenha vergonha de falar do teu nome. Toca nesse coração, Senhor, nos meus olhos, para que eu veja e faça a tua obra, Senhor, enquanto é dia. Porque eu quero testemunhar do seu nome. Irmãos, você e eu, nós temos um chamado. E nós vamos cumprir, amém? É o Senhor que vai nos incentivar a isso. Não tem nada a ver com uma teoria, não tem nada a ver com conceitos teológicos, tem a ver com vida prática, tem a ver com experiência. Eu não estou aqui abandonando o estudo bíblico, não estou aqui abandonando uma teologia sistemática que você vai saber quem é Deus, quem é isso, quem é aquilo. Não, isso é bom. Mas é além disso, é você realmente saber quem é o Senhor a quem você serve. Nós entrarmos na presença de Deus e se render mesmo, falar, eu não sei, mas eu estou na sua presença, Deus. Faz a tua vontade em mim. Abre os meus olhos. Eu vou fazer agora um paralelo para vocês verem como o cego teve uma progressão na vida espiritual dele, quando Jesus abriu os olhos dele. Primeiro, ele via Jesus como homem. No versículo 11 ele fala, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse para me lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. O testemunho dele falava isso, João 9:11. Mais para frente, ele via Jesus como um profeta, que foi naquele debate, tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. Aí o homem respondeu, ele é um profeta. Quer dizer, a visão dele estava se ampliando a respeito de Cristo. Mas por último, nós vamos ver esse trecho ainda, versículo 38, ele se prostra e adora Jesus. Ele fala, Senhor, eu creio, e o adorou. Ele via Jesus como um homem,
Depois ele falou, não, ele tem alguma coisa especial, acho que ele é um profeta. Mas depois ele foi na presença de Jesus e ele se prostrou. Jesus é Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Agora vamos ver como é que um religioso se comporta. Primeiro, ele fala assim, Jesus, esse homem não é de Deus. Versículo 16, porque ele não guarda o sábado. E segundo, quando os pais foram se apresentar lá e eles ficaram com medo, eles tinham decidido que quem confessasse a Cristo seria expulso da sinagoga. Então, o versículo 22 fala, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, não tem chance de você confessar a Cristo. Não precisa falar que ele é, não reconheça que ele é o Messias, não reconheça que ele tem poder na sua vida. Simplesmente não proclame a Cristo, senão você vai ser expulso do nosso meio. E por último, quando eles chamaram uma segunda vez o homem cego, ele fala assim, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador, João 9:24. Esse para a glória de Deus é um juramento. Então vamos supor, chamo você aqui e falo, ó, para a glória de Deus, tal, tal, tal. É tipo assim, faça esse juramento. Como é que fala? De pés juntos, tipo isso. E eles estavam falando, sabemos que esse homem é pecador. Eles olharam para Deus e falaram, ele não é de Deus. Se alguém confessar ele, vai ser expulso do nosso meio. E esse homem é um pecador. Totalmente diferente daquele que conhece a Cristo. E nós vamos falar agora do encontro com Jesus, que é o outro ponto. Versículo 35 a 41. Ele foi expulso das sinagogas, amém? O cara foi expulso da sinagoga. Os judeus expulsaram, falaram, a gente não quer você aqui. Eu preferia você quando você era um mendigo cego, que você não me enchia o saco, você não me atrapalhava. Agora que você está proclamando Cristo, vai embora daqui. Só que Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Lembra que eu falei, a cura física foi só um passo. Às vezes nós estamos ali, Senhor, me cura logo, Senhor, me liberta logo, Senhor, faz isso logo. Mas esse é só o primeiro passo. O segundo passo é ter uma plena revelação de quem é Cristo. O paralelo aqui que ele faz é, esse homem era cego, ele foi curado, e agora ele está vendo o Criador. Ele está vendo o Salvador, ele está vendo o próprio Cristo na frente dele. E é isso que é o maior ganho na cura, em ter os olhos abertos. Enquanto isso, os próprios fariseus, eles continuavam numa cegueira. Eles não estavam vendo a Cristo. Eles não estavam vendo a salvação que Deus estava proporcionando. Então, você vê que a cura do cego teve um fim muito melhor do que ele esperava. O fim que Deus tem para nós é muito melhor do que nós esperamos. Isso é conhecer Jesus. Saber por onde Ele está nos conduzindo. Saber o propósito que Ele tem na nossa vida. E isso é a própria revelação de quem Ele é. Irmãos, eu fico pensando, quanto mais a gente conhece de Cristo, menos dessas características dos fariseus nós temos. Menos de nós mesmos nós temos. E nós começamos a querer seguir esse Senhor. Então Jesus, além de curar ele, salvou e o chamou para que se revelasse a ele. A revelação de Cristo. Já pensou isso que você está passando, que você acha que é tão grande? Te conduzir à plena revelação de quem é Jesus? E Paulo fala, vale a pena. Eu sei que eu estou passando por um momento, ele é momentâneo, mas quando esses sofrimentos passageiros acabarem, eu vou ter um peso de glória muito maior, eu vou ver, eu vou contemplar como eu sou plenamente conhecido. Paulo vai trazendo isso nas suas cartas. Essa ideia, tudo bem, eu estou passando isso nesse momento. Eu não estou suportando, não está fácil, eu não tenho força, mas eu sei que quando acabar isso, eu vou sair diferente. Foi o que aconteceu com o Jó, irmãos. O Jó teve que aguentar duras provas.
O Jó teve que passar ali na porta estreita. Mas quando acabou aquele tempo, Deus fez ele conhecer primeiramente a ele. Agora eu conheço Deus. Antes era só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E Jó recebeu tudo em dobro. Percebe? A ênfase não é no receber tudo em dobro. Glória a Deus, agora eu vou passar por sofrimento e daqui a pouco eu vou ter o dobro do que eu tenho. Não. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai estar apto a entrar na presença de Deus de uma forma diferente do que no início. E Jesus fala uma coisa muito interessante, que ele não veio para julgar. Em várias partes de João ele fala, não vim para julgar, mas aqui ele fala, eu vim para julgamento. Mas ele fala do julgamento daqueles que acham que estão vendo. Porque a missão de Jesus é vir para salvar, não para condenar. E o que ele estava fazendo com aquele homem e o que ele faz conosco é nos libertar, nos curar, nos restaurar. E os fariseus olhavam e falavam, não, isso está errado. Então o objetivo de Jesus não é condenação. Quando nós passamos por uma dura prova, o objetivo de Jesus não é condenar. Ele nunca vai fazer isso. O inimigo nos engana. Ele traz um pensamento, traz uma ideia errada. Mas Cristo não tem o perfil de nos condenar, porque ele veio para nos salvar, irmãos. E isso deve ser algo que está ancorado no nosso coração. Cristo veio para me salvar. Ele veio para me redimir, ele veio para me curar. Ele veio para me tirar do pecado, para me livrar da morte, para me livrar do império das trevas. Esse ato dos religiosos, eles continuaram cegos, irmãos. Eles não quiseram enxergar aquele que estava diante deles. E nós, todos os dias, nós podemos enxergar Cristo no nosso meio. Mas nós precisamos ter essa ideia de abrir os olhos espirituais. E é só Jesus que pode abrir os nossos olhos. Nós podemos procurar as pessoas que forem. Eu posso chegar, Kenji, me ajuda aí. Ligo para ele, fico 2 horas com ele. Eu posso, pastor, por favor, vem me ajudar. E ele vem. E assim vai. Mas nós precisamos enxergar aonde é o real problema. E chegar e falar, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver. Ainda que doa, eu quero saber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor vai abrir os nossos olhos. A gente vai ter uma visão diferente do que a gente tinha no início. Uma situação que é constrangedora, uma situação que é chata, uma situação que te deixa desconfortável. Quando você faz essa oração e fala, Senhor, abre os meus olhos. Quando você estiver diante daquela situação, o Senhor vai abrir seus olhos para enxergar de outra forma. E Cristo vai se manifestar. E as coisas vão mudar. Você vai ver diferente aquela situação. Porque o Senhor vai começar a agir através de você, através de mim. Então, conhecer Jesus, nesse nível que o cego conseguiu, é de realmente ter essa plena revelação de quem Ele é. E eu acho que esse trecho nos desafia a isso. É falar, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre, Senhor, os meus olhos, porque eu tenho andado cego. Eu tenho me perdido por aí. Talvez eu perdi o foco. Talvez eu tenha compromissos que não têm a ver com o Senhor. Talvez eu me associei com pessoas que não têm nada a me acrescentado. E eu preciso restabelecer esse vínculo que eu tenho com o Senhor. Irmãos, meu papel, na verdade, hoje, nessa tarde, é fazer a pergunta do que nos impede de enxergar Jesus. E eu quero terminar com essa palavra. O que nos impede de enxergar Jesus? O que te impede de testemunhar o que Ele faz na sua vida? O que tem te prendido? O que de fato tem sido essa escama, essa cegueira espiritual? Então eu queria convidar os irmãos para ficarem de pé e a gente orar por isso. Porque isso é algo que é somente a nossa espiritualidade diante do Senhor que vai nos responder. O quanto você se entrega para Ele. O quanto você de fato clama para que o Senhor venha e abra os olhos para que você veja como Ele vê. Então que nesse tempo nós tenhamos um tempo de oração, de clamor e que o Senhor abra os nossos olhos para ter a revelação de quem é Cristo. Amém?